Êxodo 38. O altar do holocausto. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim. De 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. Fez-lhe as suas pontas, os seus 4 cantos. As suas pontas formavam uma só peça com o altar, e cobriu-o de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões e as pás e as bacias e os garfos e os braseiros e todos os seus utensílios fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre de obra de rede, na sua cercadura de baixo até o meio dele, e fundiu 4 argolas, as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais, e fez os varais de madeira de cetim, e os cobriu de cobre, e meteu os varais pelas argolas, ao lado do altar, para levá-lo com eles, pelo oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre. Dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se porta da tenda da congregação. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido de 100 côvados. As suas 20 colunas, as suas 20 bases eram de cobre, e os colchetes dessas colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do norte, cortinas de 100 côvados, as suas 20 colunas, as suas 20 bases eram de cobre. E os colchetes das colunas, as suas molduras eram de prata. E da banda do ocidente, cortinas de 50 côvados, as suas colunas, 10 as suas bases, e 10 os colchetes das colunas, e as suas molduras eram de prata. E da banda oriental ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas dessa banda da porta eram de 15 côvados, as suas colunas 3, e as suas bases 3. E da outra banda da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e a coberta de suas cabeças de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata, e a coberta da porta do pátio era da obra de bordador, de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, e o comprimento era de 20 côvados, e a altura na largura de 5 côvados, defronte das cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus colchetes de prata, e a coberta das suas cabeças e as suas molduras de prata, e todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Esta é a enumeração das coisas contadas do tabernáculo, do testemunho que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés, e com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra, engenhoso artífice e bordador em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta,
foram 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Uma beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de qualquer que passava aos arrolados, da idade de 20 anos acima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário, as bases do véu, para 100 bases eram 100 talentos, 1 talento para cada base, mas 2.775 ciclos fez os cochetes das colunas e cobriu as suas cabeças e as cingiu de molduras. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. Ele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de cobre e o crivo de cobre para ele e todos os utensílios do altar. E as bases do pátio ao redor e as bases da porta do pátio e todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do pátio ao redor.